Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui estamos para mais um Voz de Cama e hoje temos aqui um regresso há muito aguardado, não é, Tânia Graça? É verdade, é verdade. Sim, senhor. E o primeiro regresso. É um bocado, é tipo, pode-se fazer o antes e o depois. É isso mesmo. Antes, uma mulher livre, hoje uma mulher casada. Pá, isto é Estou a brincar, Jéssica Ataíde. Jéssica, que bom estás de volta. Estou de volta, é verdade. Quer dizer, no fundo podemos dizer que é a terceira vez, porque eu fui ao vosso espetáculo. Pois foste, Verdade, sim, e senhor. foste uma convidada que entregou tudo. Tu foste super generosa. Tudo e mais alguma Tudo coisa. e mais- mas é que foste Mas só super as generosa. 600 pessoas que estavam no Teatro Maria Matos é que saberão o que lá se passou. É verdade, Tu isso até é disseste, bonito. não filmem, É vocês não bonito filmem porque, isso. de facto, ninguém filmou nem ninguém Não, partilhou. não. Isso hoje em dia É raro. é raro. É verdade. Eu acho que o nosso público, aqui puxando a brasinha, a nossa sardinha, São eu acho pessoas do bem, não é? sim, e que estão Não do bem, conscientes. do bem. Exatamente. E que estão conscientes destes limites, do consentimento, de pá, esta pessoa está-se a expor aqui confiante de que é só para nós. Não vamos agora pôr isto no mundo. Porque e é não de põem. facto um espetáculo muito íntimo. Há pessoas que se expõem Sim, que vão Não é? do público falar da sua vida, falar e inclusive. que mandam os tais e-mails, não é? Portanto, há ali um respeito que se sente na sala e que faz com que também seja um espaço seguro. Daí eu também ter aberto o livro. Com certeza. Já abro um bocadinho, mas ali consegui. Foi tão bom, foi mesmo muito bom. Foi o primeiro. Foi Foi o Se sim, tiverem a foi primeiro, oportunidade, pois foi. se tiverem a oportunidade, quando vocês estiverem, não sei se estão com mais datas, deixo aqui o Vamos meu... ao Barreiro este fim de semana, mas já está Já está esgotado. esgotado. Pronto, quando surgir a oportunidade vão ver. Olha, isso. aqui recomendação de Jéssica Ataíde, É ficam a verdade. saber. Vem aqui o carimbo de Jéssica Ataíde. Jéssica, preciso sempre de fazer esta pergunta a pessoas que se casam e sem encerrar qualquer tipo de julgamento, porque Claro. também eu contemplo essa possibilidade na minha vida. que é- Olha, nunca tinha ouvido isto. Contemplo num sentido muito pragmático. Mas o que te levou a casar? Então, o que me levou a casar foi o facto de eu ter agora marido, esposo, mas antes um namorado muito romântico. Ok. Um namorado que me fazia as maiores surpresas, de uma dedicação, mesmo aqueles detalhes de uma mulher que é romântica, o sonho. Só que eu não sou uma mulher romântica. E eu não. Eu sabia que isto ia aí parar. E sentia muitas vezes numa frustração de não conseguir corresponder a esse lado. Sim, sim. Porque apesar dele ter esses atos e não estar à espera de uma resposta com o mesmo entusiasmo, também por me conhecer, eu sentia-me sempre em falta. E eu estava a fazer uma peça de teatro no Maria Matos e estava a fazer um filme ao mesmo tempo. E estava completamente fora de casa. E ele, ao ponto que nós temos 2 filhos, não é? Portanto, uma logística, 3 cães, toda uma logística, e ele também estava a trabalhar e ele segurou por completo o barco, como segura quando eu preciso trabalhar e sempre é a pessoa que mais me apoia nos meus projetos. Segurou completamente o barco porque eu tive que acabar a peça à meia-noite, ir filmar durante o dia todo, dormir umas horas, voltar para a Maria de Matos e durante 1 mês e meio a minha vida foi isto. E a ver Intensidade. pouco o meu filho, a ver pouco o Diogo e eu tive aquele momento de Eu tenho que fazer alguma coisa. eu não vou a lado nenhum também, eu não sentia, eu já não vou a lado nenhum. É com o Diogo que eu quero ficar, é com esta família que eu quero ficar e eu queria fazer-lhe uma surpresa. Então, isso foi em dezembro e nós em fevereiro fomos viajar e foi aí que eu decidi fazer-lhe uma surpresa do qual ele não estava minimamente à espera. Epá, isso é que é espetacular. Pois é, pois é. Porque, hoje em dia até há uma visão muito vamos casar, ou seja, conversa-se e é quase uma coisa assim desprovida de romantismo, não é? Combina-se os regimes de partilha de bens, essas coisas. esse pedido que vem de surpresa, realmente de surpresa, já me parece que é uma coisa assim. Não, e de uma forma parva, não é? Eu fiz um curso tive que fazer um curso de sereia, porque senão não me emprestavam a barbatana, portanto tive que Ai, pagar já não me lembrava disso. tipo $500 para fazer, porque eu tinha mandado curso fazer para ser sereia? curso. Eu sou certificada. Pá, sereia certificada. Eu também não posso ser- duvidava, olhando para Não, Jéssica. não, não. Posso ser animadora em festas como sereia. Quando tudo falhar. Quando tudo falhar na minha vida, é o meu futuro, ser sereia. Pá, que bom. E
Pus-me uma montei ali t-shirt, uns- põe uma t-shirt. Montei todo um esquema, não é? Que era suposto ser super romântico. Claro que depois correu tudo mal. Tinha um puto a chorar aos gritos, outro a dizer que tinha fome. Eu de um lado da piscina, eu a chegar ao pé do Diogo, o Diogo não vê nada, estava sem os óculos. Ele achou que aquilo era para ele fazer um vídeo, tipo um conteúdo ou qualquer coisa. Muito E eu bom. às tantas disse: Oli, ele, mãe, eu, Oli, espera, que a mãe acabou de pedir o pai em casamento. E o Diogo, o quê? Ele nem se tinha percebido o que estava a acontecer. Não tinha. Portanto, eu senti que queria fazer isto. Eu não me casei com uma relação de pouco tempo sem saber para o que é que Sim. ia. Já estivemos os dois no nosso pior e no nosso melhor. Isso é giro porque tu estiveste cá em outubro de 2022. Parecendo que não, já passou um bom tempinho. E uma das coisas que nós falámos na altura foi precisamente a tua relação e de quanto tu estavas reapaixonada pelo Diogo, depois todo o processo dele e o vosso, ou seja, o dele individualmente e o vosso enquanto casal, mas era um regresso que era mais recente do que é hoje, não é? Mas tu falavas muito disso, do quanto é possível admirarmos mais a pessoa depois dela recuperar, seja do que for na sua vida e de quanto isso tinha feito reapaixonar. E é mesmo giro pensar que desde então vocês mantiveram-se, casaram, estão super Nós somos muito solidificados. amigos também. Sim, Eu sim. acho que isso é Temos muita comunicação. sólido. Tu és a minha Célia. sim. Eu vejo os vossos stories, tu és a Célia. Tu és a Célia. Digamos que a Célia não é muito melhor do que Jéssica, não é? Mas É que ele tem este para quem não acompanha, a Jéssica é a sua Célia. é verdade. Mas é aquela coisa, não me estou a casar com 20 anos. Com uma relação de 2 anos, com o sonho de casar e de ter aquele momento. Não, foi mesmo giro casar. Nós casámos no fim de semana antes com os miúdos e ser um momento nosso. Nada mudou. Claro. O caos em casa continua a ser o mesmo. Pois. Tudo é igual. Houve uma bela festa, que também é sempre uma boa Pá. desculpa para se Tivemos. fazer uma festa. E que lindo vestido É e tudo. verdade. Mas o que eu acho Fogo. interessante é que as tormentas por que vocês passaram, e algumas públicas até, Sim? podia ter-vos inibido de. Ou seja, pensar assim: bom, isto já deu tanta merda, pode voltar a dar, o melhor é não nos casarmos, nem falar, nem tocar no assunto. Agora está bom, deixa estar quieto. Mas nós não falávamos do assunto. Pois, exato. Nós não falávamos do assunto. E atenção, que eu nunca tive o sonho de casar. No entanto, é a segunda vez. Sim. Pois é, pois é. Só que, e quando eu penso, é para a vida. Não, o que é para a vida são os filhos, que tu nunca vais deixar de estar ligada à pessoa com quem tiveste um filho. É verdade. Mas o casamento para nós era. Eu acho que nós merecíamos, os dois, por tudo o que tínhamos passado, Sim. aquele momento. E foi um ato de romantismo que eu quis ter. E ainda bem que eu tive. Isso é muito bonito, isso de nós merecíamos este momento. Depois de merecíamos. toda a tormenta, toda a tempestade, a gente quer a bonança. E foi uma festança, bonança. Queríamos ter Pareceu. com os miúdos Sim, só, sim. assim, os 4 e depois, sim, amigos. E eu queria dançar, eu queria muito dançar. Apetecia-me dançar, porque eu não consigo dançar às 3 da manhã, ficar à espera que algum sítio comece a dar Filha, música. percebo-te tão bem. Já estamos cansadas. Percebo tão bem. Eu sinto que já não danço há muito tempo, a não ser em casa, vá. Claro, eu já não danço há adoro muito dançar, tempo mas por causa disso. Porque às tantas, quando a pista abre, já eu estou. Bom, não consigo. Não Aliás, deitar. e o casamento inicialmente eu até queria que fosse um almoço, mas depois com o tema e com tudo, a coisa tinha que. Era preciso o escurinho. Claro. Escurinho da Sim, noite. sim, estendeu-se. E foi muito bonito. Vocês tiveram os. HMB? Exatamente, que são vossos amigos, não é? Sim. Pois. Eu conheci os HMB porque antes deles se tornarem, mais conhecidos, eles faziam concertos mais pequenos e eu tinha uma amiga que na altura que os conhecia, portanto comecei a segui-los já há bastantes anos. E a partir daí fui criando a relação com eles porque eles são muito boa onda, são muito boa gente, gosto imenso deles e fazia-me sentido Sim. que eles estivessem lá. Tive depois a surpresa do Toy também. Isso não sabia. Tive a Toy lá a fazer uma só surpresa. consegue estar em todo lado ao mesmo tempo. É É inacreditável. omnipresente. Ele Dom teve da lá e ubiquidade. foi, não sei, para o Boda fazer um concerto. Ai, Pois, lá adoro. Ó Jéssica, como é que o teu filho viu esse casamento? No sentido em que ainda existe essa ideia de pais casados é que é a família com que toda a criança sonha, ou ele não estava nem aí? É assim, nós temos o Mateus, temos semana do sim, Diogo, semana não. Nós temos amigos que... Eles têm amigos que têm 2 mães ou que têm 2 pais. Portanto... Tudo isto de ter pais separados hoje em dia ou não ter os pais juntos, acho que É os miúdos já vêm normalíssimo, de uma não é? forma muito natural. O Oli não. Para o Oli era já não. És namorada do pai? Não, agora és casada. E eu não sei porque outro dia eu
tive que tirar a aliança, estava a limpar qualquer coisa e ele olhou e disse, mas já não és mulher do pai, tipo qualquer coisa assim. Que olho clínico. Sim, as crianças têm uma visibilidade. Sim. Não perceberam, mas quer dizer, percebem, mas não percebem. Eu acho que é isso. O Mateus percebeu melhor. Sim. Mas não sentes que é uma coisa que tenha dado um reforço propriamente da segurança da relação dos pais? Ou seja, eles já sentiam isso previamente? O Mateus tem os pais separados há muito tempo. Pois, exatamente. Já vive, é a realidade dele, tal como eu tive. Como nunca tive os meus pais juntos, eu nunca passei por aquela fase de passar de um fim de semana para ali, uma semana para ali. Tive sempre com a minha mãe. Eu acho que os miúdos adaptam-se e encaram as coisas. E nós queríamos e fizemos com que eles fizessem parte. A festa já não. Sim. E ainda bem. E ainda bem. Deixa soltar a franga. Não Claro. tem só a ver com isso. Tem a ver que os miúdos estando lá, ia ser muita atenção. Por exemplo, o Ali é uma criança que não adora esse Confusão. lado, não adora essa confusão. E acho que não fazia sentido, mas viu-me vestida. Sim. Disse, quando me viu no corredor antes de eu sair, disse: mãe, pareces uma princesa, mas olha, o pai também está muito. Está bué de giro. Portanto, eles fizeram parte do processo e estavam presentes quando eu pedi o Diogo em casamento. Pois, exatamente. E estavam felizes. Aliás, o Diogo só percebeu quando tu disseste: peraí, que a mãe acabou de. Esqueci-me do facto que ele era cego e que não ia conseguir ler o que estava escrito no fato de banho. Pobre Diogo, com verdade. a sua sereia. Pergunto-me também se a Jéssica que perspectivava grávida, que perspectivava provavelmente uma maternidade solitária, como é que tu olhas para essa Jéssica agora? Para já sinto que é um trauma que ficou mesmo. É uma coisa que eu levo para a terapia, até porque eu agora com 39 começo a chegar aos 40 este ano, e depois tu começas a sentir enquanto mulher um prazo de validade se queres ou não ter outro filho, que é um bocadinho duro. Claro. Que é um bocadinho duro, porque como é que tu... Quer dizer, eu já tenho 2, mas eu tenho uma vida profissional e sei o quanto é que iria me limitar a seguir aquilo que eu ambiciono a nível profissional e que também não ia conseguir ser a mãe que queria para mais uma criança lá em casa. Pois. Portanto, isto é um balanço muito difícil. Até que ponto é que tu consegues ter a carreira que queres e seres a mãe que queres? Sim. E não falhar de um lado ou do outro nos teus objetivos. Sendo que isso parece ser dificultado, pelo que estás a dizer, sentes que pode ser dificultado tendo outra, não é? Porque aumentam. Voltas outra vez Exatamente. a engravidar, a ter que para uma passar- atriz não podes estar grávida Pois. a fazer de não grávida, não é? Não Não sei que trabalhas- tens a fazer de uma pessoa que tem muitos gases. Exato. Não, é verdade, é duro. E eu não queria, quer dizer, queria, mas não queria. Aliás, adorava que me entregassem uma criança, se calhar já com 2 anos. Sim. Porque eu não dormi durante 3 anos e é muito difícil as pessoas perceberem como é que isso afeta a tua vida. E eu não fui uma mãe desligada. Desligada talvez não seja a melhor palavra, porque isto não estou a criticar outras mães, de todo. Mas fui muito agarrada ao meu filho. Também passei o Covid com ele. Sim, sim. Sim, sim. Também eu. E ele tinha o bastante, quê? sim. 2 anos. Pois. Portanto, eu fui muito presente. Também estive sozinha a certa altura. Portanto, aquela fase toda traumatizou-me um bocadinho. Apesar da coisa que eu mais amo na minha vida é ser mãe do Oliver e madrasta, boa madrasta, o que quiserem chamar do Mateus, ele já tem um irmão. Mas durante o mês de novembro, antes de casar, eu tive um mês muito atípico. Chorava muito. Sentia-me muito pouco. Eu olhava para o Diogo e dizia assim: eu não me sinto eu. Eu não. Há qualquer coisa que se está a passar comigo que eu não sei o que é. E a minha menstruação atrasou. Mas eu tinha feito um teste e tinha dado negativo. Portanto, é os nervos do casamento. E toda a gente dizia: é os nervos do casamento. E eu tive um almoço com 2 amigas numa casa e pensei: vou fazer um teste. E fiz um teste. Deixei na casa de banho. Muito convencida que tipo, não estou grávida, não posso estar. Não estávamos a tentar, tínhamos cuidados. Quando estamos sentadas para almoçar não há guardanapos e eu digo assim: olha, vou buscar papel higiênico. Pronto, isso aí. E quando vou à casa de banho mando um grito porque o teste deu positivo.
Ah! E eu que tinha 2 peças planeadas, um filme a estrear, projetos, coisas, uma criança já com 5 anos, portanto já faz tudo. Ia casar daqui a uma semana. Ai meu Deus. Panicaste. Mas paniquei big time. Paniquei big time. Estava com 2 amigas e conversámos ali durante horas. E a primeira hora foi tipo não, 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 não. A segunda hora já foi ok, pronto, olha, agora já está, seguimos viagem, é o que é. Era porque tinha que ser. E o Diogo estava na despedida de solteiro dele. E nessa noite estava a tomar banho e tive um aborto espontâneo. Nessa mesma noite em que descobriste. Na mesma noite. Portanto, eu O que é tive. que isso te fez sentir? Sendo que foi tão Pois pouco tempo para confuso, processar, exato. A informação de que estavas. Eu acho que eu tinha tanta coisa por causa do casamento e da organização e o stress e o que é que vai acontecer e as mesas e os convidados. O meu pai doente, não sabíamos se ele poderia ir ou não. Havia uma data de questões que estavam a acontecer e que eu fui muito bola para a frente. Claro que mexe, hormonalmente também mexe, não é? Claro. Sim, sim. Aconteceu e eu segui viagem. Foi tipo, aconteceu, olha, era porque tinha que ser, porque se calhar havia qualquer coisa que não estava certo com o bebê. Marquei logo a minha psicóloga, sentei-me à frente da minha psicóloga, super objetiva, porque isto aconteceu, mas eu estou em paz com isto. Casei-me, 2 dias depois morri. Pois, exato. Porque às caiu-te a ficha, despachaste o que tinhas a fazer Porque é que isto aconteceu? Será que o meu corpo já não está bem para ter Sim. bebés? Será que se eu quiser ter já não consigo? Fiquei triste. Fiquei mesmo triste. É muito diferente tu decidires, ok, não vou ter, Claro. ou o corpo dizer-te assim, olha, se calhar não vais ter. Sendo que o teu corpo não te disse absolutamente nada, estás consciente Não, é um disso. cenário horrível. Claro, claro. Sim, Espontâneo. sim. O que eu Apesar quero de ser dizer pouco é que tempo, era pouco tempo. tantas tentativas de engravidar que acabam em abortos espontâneos que nem as pessoas têm bem noção. É verdade. Eu tive muito pouco tempo grávida, mas a verdade é que eu não me. Pouco grávida sabendo. Sim, Porque sim. eu estaria grávida provavelmente de 1 mês. Exato. Agora, Ok. primeira coisa que eu quero dizer. Coto interrompido. Ah, Além de sim! ter resultado na minha vida durante muitos anos, Pois. desta vez não resultou. Pois, quando estavas a dizer, tomávamos cuidado. Ainda ontem me perguntavam qual era a eficácia. No seu uso perfeito, que é o que quase ninguém consegue fazer, a taxa de eficácia do coito interrompido é 96%. No uso perfeito, que é Uso perfeito, difícil. mesmo tempo, Exatamente. não sei nada. No seu uso típico é 73%, que é uma taxa de eficácia. Tem muito risco, Claro. envolvido. Pronto. Claro. E eu lembro de mandar uma mensagem para a minha obstetra, a minha médica, e dizer assim: é normal que eu me sinta tão hormonal, mesmo assim, mesmo sendo pouco tempo? Sim. E ela, perfeitamente normal. E eu Sim, tive sim. que dar ali um tempo, e eu tive, depois do casamento, havia tanta coisa a acontecer que eu tive que delegar a minha vida ao Diogo. Sim. Tive que desligar o meu telefone, passei para ele: olha, estes são os assuntos que têm que ser tratados, a Sandra vai falar contigo por causa da peça, isto, aquilo, eu preciso de me isolar. E fui 3 dias para a cama. Mesmo. Viver a tristeza que tinhas guardado no período do casamento que não deu tempo para viver, não é? Foi muita coisa, e sim, porque eu fiz bola para a frente, mas a verdade é que todas as tuas emoções um dia catch up, como é que se diz? Sim, vão ter contigo, vão-te apanhar, ajustar vão-te- contas. é Tu isso. não tens como fugir. Sim, não sim. tens. E foi de facto triste, e depois põe-te a pensar, não é? Será que eu devia então ter outro filho ou não? Claro. Mas tenho este trabalho e eu quero ter este trabalho e eu quero trabalhar, e o mundo está também num sítio, estamos a passar por uma fase já há algum tempo, não é? Que é assustador. Claro. Sim. Era uma terceira criança na equação, pronto. Mas isto só para dizer que há muitas mulheres que passam por isto, que as pessoas à volta desvalorizam, porque ela só estava grávida de 1 mês. Sim, sim, sim. E é muito desvalorizado, e de facto eu senti
uma facada no coração depois. Claro. Não, é muito desvalorizado e Desvalorizado. tem-se falado cada vez mais das perdas gestacionais, dos abortos espontâneos e do quanto as pessoas à volta depois, querendo ajudar, dizem coisas como has de ter outro, Sim, não era sim. para ser este, que são. Já tens filhos. Já tens filhos, no teu caso, exatamente, até já tens Eu filhos. não partilhei portanto, isto muito. pois, eu não. Estamos a saber agora, sim, sim, não, Eu não partilhei, mas eu decidi, acima de tudo, partilhar isto porque no podcast da Wells nós tivemos exatamente um episódio sobre isto. E a verdade é que a tendência, nós recebemos uma convidada que tinha perdido mais do que um bebé, se não me engano, tinham sido 3, mas já com gravidezes muito avançadas. E aí toca-nos muito. Mas tinha tido outra convidada que tinha perdido também com muito pouco tempo e que tinha sofrido muito. Ok, tinha sido um bebé muito desejado e que o casal estava a tentar. No nosso caso, nós não estávamos a tentar, mas visto de uma forma objetiva, tínhamos possibilidades, tudo, e iríamos avançar com a gravidez. Mas na altura, talvez eu própria não tive a empatia com ela da mesma forma que tive. Terias hoje. E pronto, a vida tem isto e vai-nos ensinando as coisas e às vezes temos que passar por algumas para perceber. E a verdade é que pronto, eu deixo este recado às mulheres que perdem, mas acima de tudo aos companheiros, às pessoas que rodeiam, que mesmo até poderia ter sido com uma perda de uma semana ou o que for, mexe. Claro. É um luto, Claro que mexe. é um luto porque, e embora tu não tenhas tido muito tempo para elaborar ei, estou grávida e tal, ainda assim, houve um período, para já estavas a sentir isso fisicamente e psicologicamente, e quando das conta. Já estava insuportável. Já outra gravidez, aliás, o vídeo na altura que bombou foi tu a dizer eu odiei estar grávida. Eu lembro-me, antes de saber que estava grávida, eu estava mesmo no lodo total. Lembro-me, foi assim uma passagem de ano. Eu lembro-me de acordar assim de dia e dizer assim: eu estou péssima, estou mesmo não sei o que é que se passa comigo, quero morrer. Depois, passado uma semana, estou grávida. Pois. As hormonas dão cabo da nossa cabeça. Não, mesmo. há mulheres que passam pelas gravidezes de uma forma super tranquila e feliz. E isto foi para mim uma prova. Toda a gente diz isto. Mas nem todas as gravidezes são iguais. Isto para mim também foi um pequeno glimpse. Mas olha que mesmo assim, eu depois fui mudando muito ao longo da gravidez. Eu acho que isso é de facto imprevisível, a maneira como tu vais viver uma gravidez. Só que tu também, com o teu trauma e com os teus receios, provavelmente até ia ser à partida logo mais difícil para ti. Que foi também um bom objetivo, porque eu disse à minha psicóloga: eu acho que tenho de trabalhar agora, eventualmente, quando decidirmos, trabalhar esse trauma. Porque se eu vier a tomar a decisão de querer ter um outro filho, e já ponderei até congelar óvulos. Sim. Mas pronto, porque tenho 40, mas imagina, posso querer ter mais tarde ou não, se ganhar coragem de voltar a não dormir e isso tudo, e de ter uma vida profissional. Fica interrompida, não é? Por momentos. Depende daquilo que for fazendo, mas sim. Fica. Sim, porque processos criativos e de escrita e tudo mais, se calhar é uma coisa que até se pode ir fazendo. A representação é que. A representação é o mais complicado. Fica limitado. Ou és uma personagem que está grávida. Pois era o que a Ana dizia. Pois é. E consegues mesmo os processos de escrita também requerem uma disponibilidade mental que eu honestamente, nos primeiros anos do meu filho não tive. O sentar-me sem tempo para, estás a ver, tipo, agora vou ficar aqui só a escrever. Mas mesmo hoje em dia, pensar em trabalhar, quando eu preciso trabalhar de casa, estudar isso tudo, muitas vezes fico no carro. Exato. Sim. Porque eu sei que a partir do momento que eu entro em casa, acabou, não é? Acabou. Às vezes vou estudar, vá para um Nicolau da Vida, ou um café, ou qualquer coisa, e chegou lá uma amiga minha e disse: como é que tu consegues trabalhar aqui? Está tanto barulho. E é quase como uma meditação. Que eu lembro-me que um professor, um curso que eu fiz, um retiro que eu fiz para aí há 15 anos atrás, ele disse-me assim: tu tens que saber meditar em qualquer caos. E é quase a mesma coisa com estudar. Que conseguiste abstrair do que está à volta, mas do meu filho eu não consigo abstrair. Isso que eu ia dizer, é que esse barulho do café não é um barulho que te solicita. Exatamente. É um barulho que te é alheio. O do teu filho não, ele está ali e pede e requisita e mãe. Tu fizeste uma vez um vídeo que era cada vez que me chamarem mãe eu agachar. Te lembro de um story qualquer e agachavas. Houve uma tendência de, cada vez que chamam mãe. Mãe, agachamento. As férias são intensas. E vocês levaram inclusive para a lua de mel. Nós levamos, sim. Eu tenho uma máxima em relação a isto, mas também este ano, não, e depois tenho a sorte também de ter um
marido, vá, que vive bem com o facto de eu ter que de vez em quando vou ali passar um fim de semana a Londres, vou ver umas peças, Sim. não fico fora muito tempo, mas o Oli fica com o Diogo. A coisa, eu sinto que nas viagens que nós fazemos, nas experiências que nós queremos ter, eu quero aproveitar o meu filho. Eu quero que ele, porque vai chegar uma altura que ele não vai querer. Porque realmente o papel de mãe é de uma enorme ingratidão. Porquê? Porque tu dás tudo o que tens, eles vão crescendo e vão tendo a personalidade deles porque eles não são teus. Sim, São sim, do mundo. são do mundo, exatamente. Eles não são teus. E tu aceitas que eles não vão ser aquilo que tu idealizaste, se calhar não vão ser aquilo que tu queres, e ele vai chegar a uma altura que não vai querer passar férias connosco. Não vai querer estar com os amigos. Vai ter uma namorada, não vai querer saber de mim, não me vai telefonar todos os dias. E isso é a única coisa que às vezes eu penso, deve ser ótimo ter uma data de filhos. Porque enche-se a casa. Sim, é verdade. Sim. Porque enche-se a casa Quando saiam do ninho já tens outro lá. Mas não é só isso, mas a cena Não, de claro. famílias grandes e isso tudo. Portanto, é uma enorme. O papel de mãe é ingrato. É muito Sim, ingrato. porque é um amor incondicional e só de entrega na esperança de haver uma reciprocidade, mas quer dizer, que há nas doses que eles. Eu acho que sim. Eu acho que há, ou seja, tu vais conseguir vislumbrar por detrás do eye rolling que vais levar na vida dos teus filhos, que no for adolescente, tu vais vislumbrar o amor que ele tem por ti. Tenho a certeza. Claro. Tenho a certeza que sim. Claro que sim. Não é propriamente um deito tudo e agora viras-me as costas. Não, mas tenho amigas que sofrem um bocadinho quando eles começam a crescer Pois, e começam com a querer certeza. sair do ninho, e é Claro, normal. O que eu penso é que antes do Ali existir, eu sempre fui muito solo, não é? Gosto muito de passar o meu tempo sozinha. Aliás, ainda preciso, e é difícil. Sei bem. É difícil, mas sinto que vou poder voltar a isso e até vou poder voltar a curtir essa fase com o Diogo quando essa altura chegar, quando eles forem sim. mais velhos. Sim, sim. Quando eles forem mais velhos, mas agora eu não tive filhos para os outros tomarem conta. Sim. E por isso também a equação de trazer mais. Claro. Pois, pesa-te mais. É engraçado que eu, por acaso, de manhã trouxe, não sabia que íamos tão para aqui, e de manhã trouxe um e-mail que nós falámos na Figueira da Foz, que era precisamente uma mulher que estava na dúvida se tinha o segundo filho. Ela, no caso desse e-mail, foi mãe pela primeira vez aos 40 e, portanto, ela tem pouco tempo para decidir se quer ter outro ou não. E equaciona tudo: a questão da carreira, a névoa mental, as alterações físicas, o não dormir. Depois também mas se tiver eu tenho irmãos e gosto imenso, e esta relação de frateria e de partilha e de empatia que eles desenvolvem ao mesmo tempo. Isto são competências emocionais que também podem desenvolver noutros contextos, não tem de ser Claro, com não irmãos. precisam ter irmãos. Claro. E então ela está nessa dúvida, e é engraçado porque não sabia que vínhamos exatamente para este dilema. Sendo que o teu, acho que tendo havido esta perda gestacional, se calhar ainda tem um volume diferente na tua cabeça neste momento. E isto é tudo muito recente. Isto é tudo bastante recente, mas agora já me sinto tranquila com o assunto. Eu estava tranquila antes. Sim. Lá está, foi depois, não é? Claro. Eu acho que acontece-nos a todas, que nós temos um e depois pensamos, vou ao segundo, sendo que já tenho um segundo, não é? Que não é Sim. meu, mas também é um bocadinho meu. Sim. Portanto, seria uma terceira criança em casa. Uma terceira criança, já é uma logística, é uma terceira escola, é um terceiro É até o futebol, tempo que tu vais- ou balé, ou o que ele quiser ou ela fazer. E eu então, como é que é? Vou poder fazer teatro? Não. Pois. Essa é a grande questão. Sim, porque sim. depois nós queremos nos realizar através do trabalho que queremos, não é? Gostamos do que fazemos, mas também queremos ser as mães mais suficientemente fixe de sempre, não é? Mas, Onde é que fica aqui? Como é que a gente encontra aqui um ponto de equilíbrio? olha, para mim, eu queria trazer isto, e porque eu penso muito nisto. O meu filho, quando foi para o infantário, que costumam chamar infetário, Sim, Sim, sim. os primeiros 2 anos, e 2 anos, eu posso dizer que ele talvez tenha estado anualmente 40% na escola e o resto em casa. Eu pergunto-me como é que uma mulher que tem um trabalho que não é como freelancer, como eu, e que Sim, tem que sim. estar todos os dias, seja num banco, seja na caixa de um supermercado, numa loja, consegue justificar à entidade superior, vá aos patrões: olha, eu vou ter que sair porque eu vou ter que ir buscar o meu filho. Se tu não tens um apoio, uma rede de apoio, eu acho sinceramente que
praticamente impossível Verdade. tu teres filhos. Ou tens uma família que te vai ajudar, ou tens dinheiro para pagar alguém para te ajudar, Sim, para tu sim, poderes sim. trabalhar. Porque eu não percebo como é que conseguem. Eu não condeno as mães que o filho está doente, de manhã dão logo o Brufen, Benuron às Claro. crianças para entrarem na escola sem febre, depois mais tarde vão acabar por ficar, depois infectam todos os outros, mas eu não as condeno, porque o que é que elas vão fazer? Não têm Vão escolha. perder o trabalho? Exato. Nós não Exato. temos uma sociedade que está preparada para mulheres poderem ter filhos e terem uma vida profissional ao mesmo tempo e terem um emprego. Sim, sim. É que eu aqui falo de um lugar privilegiado. Sem dúvida. Eu estou a falar já das mulheres para não dizer que o meu filho tem seguro de saúde. Eu fui às urgências há pouco tempo porque ele estava com uma febre há 10 dias e eles dizem-me assim: não sabemos bem o que é, mas há aqui um exame que pode ver os vírus todos, mas não é comparticipado e custa Pois. 180 euros. Exato. Eu pude fazer. E pronto, e percebemos que ele tinha este vírus. Então, mas Como é que faz? como é quem que não- faz uma é mãe que tem um verdade. filho há 10 dias em casa com 40 graus de febre, chega ao hospital, não é como participado e não tem dinheiro para dar? Ou ficam verdade. internados, desnecessariamente também depois, Claro. não é? Os serviços públicos precisam de mais investimento até para isto, porque é isso, como é que faz quem não tem acesso? A partir do momento que a saúde tem um preço, quem não puder pagar não vai tê-la. Não tens. E isso é assustador mesmo. E não vamos falar da quantidade de mulheres grávidas que nos últimos meses, se Sim, não me engano, sim. chegam aos hospitais e têm a porta fechada. É E verdade. pediatrias também fecharam muito. Sim, sim. Portanto, as mulheres, em geral, a nível profissional, com a maternidade e a vida profissional em conjunto é uma grande dificuldade. E Portugal não te dá condições para tu teres filhos. E quero muito. A questão é: quer que tu tenhas, aliás, és muito julgada se escolheres não Sim, teres, sim. por diversas Fala-se razões. muito da crise da natalidade, mas Precisamente. faz-se muito pouco para a combater. Aliás, até te vou dizer, a propósito do e-mail da manhã, o que os dados dizem é que Portugal é o país da União Europeia que tem em proporção tem mais famílias com um filho só. Com mais, e que as pessoas desejam ter mais do que aquilo que têm, ou seja, que em termos estatísticos, as pessoas desejam ter cerca de 2 filhos, mas na sua maioria têm apenas um. E eu acho que passa muito por estas coisas também, porque se tu fores a ponderar todos os prós, mas os contras de teres um segundo ou de teres um apenas, tendo em conta tudo aquilo que estás aqui a enumerar, se calhar recuas e se calhar é melhor não. Ou então tens e depois não tens 180 euros para pagar pelo exame. E as escolas? As greves? Exato. Semanalmente há uma greve. O teu filho não pode ficar na escola, de repente o teu filho tem que ir para casa, portanto tu também não podes trabalhar. Portanto, também se não tens forma de pagar uma escola privada, na pública estás sempre, por mais que a educação seja, as pessoas vêm todas do mesmo sítio, não é? Portanto, por mais que hajam escolas públicas ótimas, as greves acontecem e os miúdos têm que sair. Pois, claro, sim, E vão sim. para onde? Exato. E as greves também acontecem porque Os as professores pessoas não têm condições. condições. Pois é, Exatamente. um dominozinho de Da fezes. mesma maneira como na saúde. Portanto, tudo subiu, não é? Os preços subiram todos, Sim, os sim. ordenados não subiram Exato. e a crise é brutal e afeta, lá está, as mulheres, a maternidade Sem e dúvida. as famílias. Mas ainda assim, no meio deste caos, as pessoas continuam a ter filhos. E continuam admirável. É isso, e É continuam a admirável. ponderar, como estavas a dizer, se quer ou não quer o segundo. Porquê que achas que isto acontece? Porquê que se pondera na mesma? Embora tu também tenhas, como estavas a dizer, um lugar também de maior privilégio, mas ainda assim podias dizer, pá, não, nem pensar que horror. O mundo está O terrível. mundo está uma merda. Eu acho que o mundo está mesmo muito mau. O futuro é mesmo muito negro, Eu vou dizer diria eu. uma coisa pirosa, mas isto é verdade, que é o batimento cardíaco do meu filho Uhum. é a única coisa que me interessa no mundo. Não desvalorizando o amor que eu tenho pelo Diogo, obviamente, mas é a única. Da mesma maneira que me traz medo e aflição e isso tudo, o amor que eu sinto Uhum. é o que me pondera a ter outro, mesmo sentindo que, tendo outro, estaria a trair o Oli. Isso é outra questão Isso é interessante da giro. chegada do segundo filho, que Sim, é, será sim. capaz de amar um filho? O Oli e o Mateus não querem nem ouvir falar de um bebê. é? Ah, pois. Ah. O Mateus, coitado, já levou com o Oli. Pois. Já levou com o Oli, não é? Mas é em part-time. Mas eles têm a melhor relação Ainda do por mundo. cima. É incrível, é maravilhoso. A relação de irmãos é mesmo tipo impressionante de ver, Sim. mesmo que seja semana sim, semana não.
O Oli faz o calendário para ter Ai, quando que o Mateus amor! chega. Eles os dois brincam, o Mateus cuida dele e. Com uma diferença de idades. 5 anos. Epá, Ainda, pois. ainda é alguma, sim, É. sim. Mas imagina, o Oli tem 5 anos, portanto, se eu decidisse ter Exato, se viesse agora outra, seria- eram mais 5 anos. Mas há sempre aquela pressão de perguntam-te sempre quando tens um filho, ou se não tens, quando é que vais ter? Uhum. E uma menina? Pois, agora Uma era a menina. e uma menina. Eu vou já dizer, se eu tivesse mais um filho, preferia mais um rapaz. A sério? Apesar da energia masculina ser muito intensa na minha casa e que um bocadinho Já de conheces bem. feminino iria saber-me provavelmente bem, acho que seria uma gestão mais fácil. Tudo rapazes. As roupas passam uns para os outros, os interesses são, quer dizer, podem não ser, não é? Mas vá. É uma forma mais. Seria uma coisa. Se bem que tu até és uma mãe que permite muito, permite a criança ser, aliás, até já foste muito criticada por malta É mais. verdade. Ia dizer chanfradita, não vou dizer chanfradita, por malta mais conservadora. Certo. Em relação a permitires que o teu filho pinte unhas e use um frufru e use. Ou seja, Ele tu nem, quiser. tu nem sequer és a mãe que diz assim: isto é rapaz, portanto, todas vão ser assim. Tu permites Não, muito que nada. sejam. O mais Pode ser. possível. Eles são o que eles quiserem. Agora, por mais que tu dês essa liberdade, por exemplo, vou-te só dar aqui um exemplo. Nós temos os gêmeos que são filhos, por exemplo, da Inês Herédia e da Gabi. São amigos, estamos juntos. E o Oli pergunta-me: mãe, porquê é que o Tomás e o Luís têm 2 mães e eu só tenho uma? Estás a perceber? A maldade não está neles. Sim, o problema não está Não neles. está, não está. Está nos outros adultos Está no mundo que os rodeia. que os rodeia. Para ele, o problema dele era só de inveja. Porque é que eles têm 2 Assim é tipo, não dá para duas ter mais mães. Não dá, eu não posso ter mais uma mãe. Só mais uma. Eles lidam muito bem com isso. O Oli, por exemplo, agora entrou na fase do futebol. E por mais que eu cheguei a casa com uma escova de dentes que comprei, que por acaso era cor-de-rosa, tinha uma princesa, e ele olhou para mim e disse-me assim: eu nunca vou usar Pois. essa escova de dentes. Eu Pois. pensei assim. É incrível porque tipo, eu não fiz nada, porque o meu filho também me começou a dizer essas coisas e eu tipo, eu não fiz nada para isto acontecer. Não. nada. Mas, mas eles andam Mas é isso, na escola, olha, andam no até um exemplo infantário, muito, andam. muito parvo, que é o meu filho, desde muito pequeno, que aponta sempre com este dedo do meio. Ah, que giro. Mas depois chegou e chegou a eu- altura que percebeu. Eu não corrigia, tipo, pá, não corrigia, é uma maneira de apontar desde muito pequenito. Agora começaram, tipo, na escola, os miuditos, também têm 5 anos, os miúditos a dizer, tipo, não se aponta com esse dedo, que é o dedo palavrão e não sei o quê. Pá, e ele super desorientado, tipo, o que é que eu estou a fazer de mal? Pá, e os outros todos, estás, e ele a chorar, estou numa festa de anos a ver isto acontecer, e eu tipo, filho, podia-lhe explicar, olha, é com este que se aponta, porque este dedo. Pá, e tu pensas assim, fogo. Pá, as gerações passam e. Não sei de e não onde é que consegues- veio, Epá, mas não ele. sabes onde é que vem. E não veste uma camisa, mas imagina, antes umas calças cor-de-rosa, uma camisola que tivesse uma flor. Agora não. Pois. Agora entrou num amok de. Sim, porque eles também vão ganhando consciência dos seus pares e Eles do estão a arrumar padrão. a arrumar o mundo nas Exatamente, suas cabeças do padrão também, de não é? comportamento e querem integrar-se e querem corresponder a uma determinada identidade. Agora só querem futebol. Por exemplo, agora só querem futebol, equipamentos de futebol. E eu sentei-me com ele e disse assim: olha, o Cristiano Ronaldo, quando tinha a tua idade, não tinha equipamentos. Ah, pois. Nem chuteiras. tipo, Nada, Não nem tinha sapatos, nada se disso. calhar. Tu não precisas disto tudo para jogar futebol. Sim, sim, Ele tem, sim. vai aos treinos, mas não tem que ser uma coisa para poder ir jogar, ter que se equipar todo Pois. e ter que estar. Claro que eu percebo, ele sente-se mais Claro. jogador nesse sentido, mas não precisa disso tudo. As crianças também estão muito contaminadas. Já sabem as marcas, por exemplo, ele de repente tem 5 anos, porquê? Porque os equipamentos são patrocinados por X Pois ou por não sei é, quê. certo. De repente, uau, isso é da Nike, isso é da Adidas, isso é de não sei quê. E isso é uma coisa que me incomoda um bocadinho. Uhum. Tem um acesso que nós, vou dizer, eu tínhamos na mesma faixa etária, tínhamos no máximo aquelas revistitas que vinham dos brinquedos Epá, do sim. continente. E o mundo do futebol é um mundo que está muito associado a Eu esse. fui ao estádio pela primeira vez a semana passada. porque quis assistir à alegria do meu filho de estar num jogo de futebol pela primeira Claro. vez. Mas Ai, já disse claro. ao Diogo que. A próxima vez é eu. Uhum. Tá passou bom. por ele. Tu, ainda pegando no que estavas a dizer há pouco em relação a quanto é ser, o quão difícil é ser mãe nesta sociedade e nesta estrutura, e mais ainda quando não existe um parceiro
que divide de facto contigo. E no teu caso, nem é esse o caso. Não. Porque daquilo que tu descreves da vossa relação e da divisão que fazem, ele assume tanto ou mais do que tu quando é necessário assumir mais. Completamente. Porque para quem de não igual. é porque nós falamos aqui muitas vezes da sobrecarga de tarefas domésticas, de tarefas parentais, de quanto os ordenados, não é? Os rendimentos tendem a estagnar no caso das mulheres quando são mães e os homens continuam a subir, muito porque nós, sobrecarregadas, ficamos sem disponibilidade mental, emocional, psicológica, física para investir no nosso trabalho. No teu caso, nem é isso. Portanto, se até para quem tem o apoio dos parceiros é difícil, para as outras então. E depois acho que há uma coisa natural em nós que é. Outro dia estava a ver, tem um podcast em que aquele senhor, o Gabor Maté, já vocês se cruzaram com Claro, senhor que médico tem, que sim, diz sim, coisas sim, ótimas sempre. Teve um documentário há uns anos atrás que saiu só online, que eles até pediam Pois foi, financiamento, quem pois foi, pudesse. é verdade. Ele E e tem bons livros, o Hold On mito, to Your Kids o e o mito mito normal. normal, exato. Esse tipo dizia que quando. Isto é que até, não sei, a nossa predisposição não nos ajuda, que é quando uma mulher grávida está deprimida, tem X hipóteses de ter um parto prematuro, mas tardio, tipo 32 semanas, não sei o quê. Se o marido dessa mulher grávida tiver uma depressão, a probabilidade de ter um parto prematuro mais cedo é maior. Porque as mulheres tendem, e por isso também ele dizia que, e ele até tem muitos vídeos a falar disso, que tendem a ter mais doenças autoimunes, as mulheres tendem a absorver o sofrimento à sua volta maior do que os homens e até, neste caso, até se pode dizer quase que sofrendo mais do que se for a sua As própria próprias. depressão, não é? E os homens sofrem, não se fala muito, de depressão pós-parto. Pois sofrem, sim, senhor. Sim, a Ana já Sofrem, aqui sim, falou senhor. disso aqui algumas vezes. Sim. Sofrem, e é verdade, sofrem verdade. mesmo. E as mulheres são as esponjas do sofrimento dos homens também. E provavelmente depois têm também uma Também depressão têm uma depressão pós-parto, é Eu verdade. acho que são muito poucas as mulheres que não têm, sinceramente, de uma forma ou de outra. Tem de bater, não é tem, mas bate pelo menos uma crise existencialzinha. Que é tipo, bem, eu agora pus este ser no mundo que vai andar a treladinha em mim. Não, eu acho que há mulheres que passam por isto mesmo como se isto fosse o sentido da vida delas e que finalmente encontraram o seu lugar. Sim, Porque- sim, tens razão. Eu acho que pode acontecer porque também. Eu acho que E acontece nós certamente, sim. temos este privilégio de fazermos coisas que gostamos, termos homens ao nosso lado que amamos e que são coisas que muitas mulheres não têm e que quando nasce um filho é tipo isto é o único amor e a realização que Sim. eu tenho na minha vida. O que é um perigo também, passam não por é? isso claro. Porque depois depositas naquele filho uma. Tudo. Exatamente. Tudo. E muito esta. Há bocado estavas a dizer que a parentalidade passa muito por uma entrega que tem um retorno. Exato. Não é, se calhar que não é na mesma medida da entrega, quando é a tua única fonte de realização e amor E de amor, coisa, não é? tipo, E o único recipiente de beijinhos que tem. é isso, é tipo, dá-me tudo, criança, filho, filha. Atenção, e filhos lixam muitas relações. Sim, Pois. falámos disso da última vez que cá estiveste também. Sim, Exatamente, não vamos Não vamos dourar a não pílula. podemos- Não. Exato, não é difícil e sim, temos esta estrutura e eu falei eu já falei da minha psicóloga, agora falo do meu psiquiatra que falei com ele e que lhe dizia assim: tem que haver uma explicação porque é que as mulheres perdem, muitas, não todas, mas muitas mulheres perdem a libido depois de serem mães. E ele diz que se fala muito nisto nas convenções, que os psicólogos acham que é o amor que se passa, que tu tens pelo pai, é transferido para os filhos. Mas que eu sempre malta da percebo, psicanálise. É verdade. E eu disse, eu percebo isso, até consigo perceber isso talvez nos primeiros 2 anos, mas e depois? Sim. O depois, onde é que vem? Há aqui uma coisa química no nosso corpo que os médicos ainda não descobriram como equilibrar, porque vais tomar maca, vais tomar não sei o quê. Não resulta. Sim. Porque o desejo sexual é multifatorial, não dá para dares um comprimido que resolve. claro. Não E não há. é só isso, quando tens crianças em casa, deixa de ser uma coisa claro. espontânea. Ora, criaste um fosso de alguma Claro. forma, porque deixa claro, não há eles espontaneidade, não há tanta privacidade. Estão não lá há- fora a jogar futebol, abrimos a janela, conseguimos ouvi-los a jogar lá embaixo e é tipo assim, não, a porta bateu, despacha, que cada um deles vem aí, pronto. Percebes? A tua vida sexual passa para, não sei se é um segundo ou um terceiro plano, Pois, claro. que é uma coisa que
eu acho que as mulheres até vivem melhor com isso, mas os homens de facto sofrem muito com isso. E até verem-te como já não és só a minha mulher, és a mãe dos meus filhos. Também é isso. Um corpo que às vezes fica meio santificado e é tipo, pá, mas eu não consigo agora fazer uma javardeira contigo. Há homens que sentem isso, mas eu acho que depois há homens que sentem a parte da rejeição, de sentirem que a tua atenção realmente vai de facto para. Mais para os teus filhos, e é muito difícil porque tu chegas à noite e estás de facto cansada porque trabalhaste o dia todo, porque estás a tomar conta dos teus filhos, mesmo que seja dividido, e depois, quando há a oportunidade de existir essa intimidade, não é espontâneo, é porque tiveste ali um buraco sem os teus filhos, onde pode acontecer. Mas tens que otimizar esse buraco. Vai-te só um bocado estranho. E tens que és obrigada de repente a ter vontade, e isso é difícil. Sim, é assim, obrigada é uma palavra que pesa, de facto. Mas uma coisa que também é factual, e nós já falámos aqui dela muitas vezes, é que com o passar dos anos, com o nascimento dos filhos também, mas não só, mesmo que estejas numa relação longa há muitos anos em que não tenhas filhos, o desejo tende a transformar-se e passa de espontâneo, que era no início, não tinhas de pensar muito sobre isso, acontecia só, para responsivo, especialmente construído. Exatamente, em que há se calhar um agendamento para este momento, há se calhar. E eu gosto de pôr a coisa não tanto numa de bem fogo, agora vou ter que me pôr no mood. Não, mas de ir antecipando isso, ir pensando, olha, é hoje. E também acho que uma coisa que é importante, e temos que acabar. Pois temos. Mas tu me dirás, Tânia, que tu é que sabes, que é. Podemos ficar aqui horas a falar sobre isto. Em podendo, quando podemos, manter sempre uma boa relação sexual connosco próprias. Também. É verdade, sim. Eu acho que isso ajuda aí a manter. Porque... Mas quando as mulheres perdem isso também. Pois. É isso. Há uma enorme falta de. Já se fala mais sobre as coisas, é importante que se fale. Mas ainda há muita falta de informação. Mas ainda há muita falta de informação. As mulheres não podem se sentir estragadas ou esquisitas ou estranhas ou o que não é normal por não terem vontade. É necessário falarmos sobre isto. É bom arranjar soluções e também, enquanto mulher, termos atenção que os homens também sofrem com isto, porque a nossa muitas vezes falta de vontade, eles sentem que é falta de amor, sem dúvida. E é preciso explicar que não. Nunca se ouve, os homens não falam sobre isto, os homens têm muito mais poder de falar sobre o facto, não é tanto como as mulheres sobre isso, e isso afeta uma relação e não há nada como a comunicação. Isso é mesmo. Verdade, sem dúvida. Jéssica, incrível, convidada como sempre. Falámos, sinto eu, de tudo o que há para falar. Fomos de tudo. Fomos a muitas eu nem coisas. trouxe, imagina, eu não trouxe e-mail porque eu sabia que ia ser assim. E por acaso o e-mail da manhã foi bater muito nos temas. É verdade. Portanto, daqui a 2 anos cá estamos. Daqui a 2 anos cá estamos e deixo a dica para chamarem um homem que esteja aberto a falar sobre a sexualidade. E num pós-parto, se calhar, pode ser muito interessante também. Nunca tivemos. Alguma. E olha, sem é uma dúvida excelente ideia, excelente sugestão. Vou anotar. E quando vocês fizerem isso, vou mandar um e-mail com perguntas. Combinado. Com o nome Célia. Assim, exatamente. Célia. Exatamente. Beijinhos, obrigadas. Estaremos de volta para a semana. Entretanto, no sábado vamos estar no Barreiro. Não há bilhetes, mas olha, quem sabe vão lá para a porta, pode ser que alguém desista. Nunca se sabe. Posso só fazer uma coisa muito rápida? Diz. A partir do dia 13 de fevereiro, sim, Vilaré. claro. A peça Escolhas vai estar no Vilaré a partir de 13 de fevereiro, de quinta a domingo. Venham ver. O destino está nas suas mãos. É uma peça interativa e são vocês que escolhem o destino das personagens. É espetacular, é tipo aqueles livros, ver isto. Choose Your Own Adventure. Mais ou menos. Adoro isso. Quero imenso ver. É isso. Venham todos ao teatro. Vão ao teatro. Beijinhos, até para a semana. Beijos.